Cumprimentando a igreja, também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos acompanham através da Rede Semear, com a paz de Cristo Jesus. Você que está em sua casa, eu sempre costumo dizer que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Você que não pôde estar aqui no tempo físico, mas temos hoje em dia tecnologia que nos permite, na nossa casa, cultuar ao nosso Deus sem deixar de cultuar dentro do templo. Amém? Hoje a lição de número 5, tendo em vista aí, já foi falado o tema do decorrer do culto. E sem perca de tempo, eu quero já entrar na lição, aproveitando também para cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família, onde ele esteja. Também a todos os nossos pastores que nos acompanham também, de todas as ADEFs, que Deus possa também abençoar a vida de cada um. Bom, creio que já está no telão, lição de número 5, já foi falado aí no decorrer do culto, e nós estaremos hoje estudando acerca desta importante lição, que tem como título, Entrando no Tabernáculo. E aí tem 2 pontos, o pátio. Então nós vamos hoje nos deter aí o pátio. Vamos ver aí que lição, que exemplos pode nos dar esta lição para as nossas vidas. O que o pátio pode significar para as nossas vidas como cristãos. Então nós vamos aprender hoje, vamos aí estudar, como sempre temos estudado em todas as lições até agora. Hoje é a lição de número 5, e temos aí sempre estudado uma aula melhor do que a outra. E se você por acaso que nos assiste ou que está aqui ainda, é sua primeira aula que está assistindo, eu te convido a você maratonar as lições. Em vez de você maratonar uma série na Netflix, que não vai agregar nada na sua vida, você pega e maratona no YouTube, que é totalmente de graça, patrocinado aí pela Rede Semear. Você vai maratonar as lições aí sobre o tabernáculo, para nós termos uma profundidade melhor da palavra de Deus, porque realmente os professores que sobem aqui em cima, eles se dedicam para passar para a igreja, mas é necessário, muito importante também, o aluno estudar em casa, né? Quantos aqui foram alunos, já estudaram, estão na faculdade, nas escolas? Quem aqui ia para a escola e não estudava a lição? E no dia da prova, acontecia o quê? Meu irmão, hoje é o dia da prova. Hoje é o dia da prova. Então é necessário também nós, como alunos, nós, como cristãos, estudarmos a lição em casa também, não deixar só o peso para o professor, porque quando eu estudo a lição, realmente fica mais fácil, a glória desce, o poder de Deus alcança a todos. Amém? Então, lição de número 5, está aí no telão, nos dizendo, entrando no tabernáculo, o pátio. Aproximando, temos aí o texto áureo, que já foi falado aqui, mas é de importante, valia ressaltar mais uma vez. E agora eu gostaria da ajuda de toda a igreja, aqueles que conseguem ler aqui no telão, em uma só voz, no 3, quando eu disser, ali em vermelho. Vamos lá então, no 3. 1, 2, 3... Está em João, capítulo 10, verso 9, nós podemos ver essa referência, estas palavras, que é proferida no Evangelho de João, nada mais e nada menos que quem fala estas palavras é o próprio Jesus. Então Jesus, ele vai enfatizar, ele vai dizer que só existe um caminho, um único caminho que concede a Deus. Então nós já podemos aprender que não existe outro caminho que vai nos levar a Deus, a não ser Jesus. E ele nos diz, em João, ele fala assim, eu sou a porta. Talvez você conhece muito bem uma porta, você sabe que a porta, ela é tanto para entrar como para sair. Então Jesus, ele diz, simbolizando no tabernáculo, que logo nós entraremos na lição, ele diz que não existe outro caminho, não existe outra porta que leva a Deus. Não existe Fátima, não existe Bento, não existe João,
nenhuma destas portas vai te levar a Deus. A única porta que te leva a Deus, ela se chama Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu sou a porta. Jesus também vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pela porta, a não ser por mim. Então Jesus, ele enfatiza essa simbologia dizendo que ele é a porta, que ele é o caminho. Não conseguiremos chegar a Deus se não for através de Jesus. Avançando na lição, temos também a nossa verdade prática, que vai nos dizer assim: para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus, na qual nós podemos ver e evidenciar a Cristo como a única porta. Vemos aí no nosso século 21, tantas religiões que surgem, tantos homens, tantos profetas, falsos profetas que surgem, dizendo que agora este é o caminho, dizendo que agora esta é a porta que vai levar à felicidade, este é o caminho agora que vai levar à salvação. Mas nós podemos comprovar dentro da palavra de Deus que só existe um caminho e Jesus é a única porta. Ele é a nossa salvação. Para o pecador se arrepender, tem que passar pela porta. Aqui na introdução da lição nos sugere o seguinte: acompanhe também na sua lição. Nos diz assim: o tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali Deus se centralizava no meio de seu povo, e ele esperava que essa nação reconhecesse isso. É importante também enfatizar nessa lição as lições anteriores que foram aqui feitas, não fazendo um recapítulo, mas enfatizar os títulos que já foram ensinados. Nas lições 1 e 2 nós aprendemos que o tabernáculo é a habitação de Deus. Nas lições 3 e 4 nós aprendemos que para essa habitação de Deus necessitou uma intervenção, uma obra de mãos humanas. E aí nós vamos ver nas lições 3 e 4 que foram os artesãos. Quem foram os artesãos? Claro que a ideia do tabernáculo ela foi totalmente divina de Deus, não foi ideia de Moisés, não foi ideia humana. Todo o seu conjunto, de todas as mobílias, de todas as suas medidas, foi Deus que deu para Moisés. Então tudo que tem no tabernáculo, até o prego de bronze, foi Deus que ordenou a Moisés para que fizesse de tal maneira. Então nós vemos aí que nas lições 1 e 2 Deus é a habitação entre o seu povo. Nas lições 3 e 4 nós vemos quem foram os artesãos, e agora na lição 5 e 6 nós vamos entrar então no tabernáculo, no pátio. Agora, para entendermos também esta lição, é importante também nós observarmos o seguinte: que quando Deus ele dá a ideia, o plano do tabernáculo, é porque o plano original não era o tabernáculo. O plano original era que todo o povo fosse de encontro a Deus. Nós podemos ver isso lá em Êxodo, nos capítulos anteriores, que quando Deus fala para Moisés, chama o povo, para o povo todo subir. Então era para o povo todo subir e experimentar a glória de Deus, porque Deus queria estar dentre o seu povo. Só que no dia que era o dia da decisão, o povo não subiu, o povo temeu. Porém Deus, ele arquitetou um plano. Qual é este plano? O tabernáculo. E no capítulo 25 de Êxodo nós podemos aqui verificar
que Deus ele ordena a Moisés e fala assim: Moisés, fala para o povo trazer voluntariamente ofertas alçadas. E aqui nós já vemos diversas vezes que foi falado sobre ofertas alçadas, justamente sobre esse capítulo, nos momentos do ofertório. Mas aqui nós vamos ver a real intenção do que Deus queria, porque nós sabemos que Deus ele não quer ouro, não quer prata, não quer bronze, porque Ele é o dono de tudo, Ele governa tudo, Ele é o dono de todas as coisas. Ele não necessita de ouro e de prata, porque Ele é o dono. Deus vai falar assim: olha, Moisés, fala para o povo trazer voluntariamente. No capítulo de Êxodo 25, ele diz, vou fazer uma leitura aqui rápida. Ele diz: então o Senhor falou a Moisés dizendo: diga aos filhos de Israel que tomem para mim uma oferta alçada de todo homem que der voluntariamente de coração, dele tomareis a minha oferta. Então a Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés, Moisés fala para o povo, e o povo em prontidão imediatamente começaram a contribuir. Mas o que eles começaram a contribuir? A Bíblia vai dizer: e esta é a oferta que receberei deles: ouro e prata e cobre e jacinto e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e couros de carneiro tintos de vermelho e couros de texugo e madeira de cetim, azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Então Deus ele pede para o povo trazer estas coisas. Para quê? Simplesmente para, no meio do deserto, você nunca parou para pensar, no meio do deserto, para que Deus queria ouro? Para que Deus queria prata? Para que Deus queria bronze? Para que Deus queria linho fino? Se o povo estava andando no deserto, o povo já tinha acabado de sair do Egito, estava no deserto. Nós sabemos muito bem que no deserto só tem areia e mais nada, é uma escassez terrível. Só que o plano de Deus então segue justamente com esta oferta alçada, porque é justamente desta oferta que o povo iria construir o tabernáculo. Então Deus ele vai dizer para Moisés: olha, quando eles trouxerem estas ofertas, quando o povo trazer esta oferta, nós iremos construir um tabernáculo. E eu imagino, parafraseando agora, Moisés dizendo: mas Deus, para quê que o Senhor quer construir um tabernáculo no meio do deserto, com ouro, com prata, com cobre, com todos os tipos preciosos? Então Deus vai dizer para Moisés no capítulo 25 do versículo 8: e me farão um santuário, e eu habitarei entre eles. Ou seja, no dia que Deus chamou o povo para subir, no dia que era para o povo estar com Deus, o povo não subiu. Então Deus disse assim: já que o povo não vai ao meu encontro, já que o povo não quer subir, já que o povo não quer ir ter um encontro real na minha presença, então eu vou fazer algo extraordinário. O que o Senhor vai fazer? Disse Moisés. Então ele falou assim: eu vou habitar no meio do meu povo, eu vou habitar no meio do meu povo. Aleluia. Eu quero que você entenda nesta noite que pela grandeza de Deus, jamais nós poderemos entender que Ele poderia habitar num tabernáculo. Nós vemos as medidas específicas, o tabernáculo é tão pequeno, mas ele não compara com a glória divina que é o nosso Deus. Mas então Deus ele fala: eu quero habitar no meio do meu povo. E esse mesmo sentimento nós temos hoje nos nossos dias, não foi só no deserto. Deus ele quer ter um relacionamento comigo, contigo. Se nós não subimos no monte, Ele prefere descer para que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele. E eu pergunto nessa noite, façam essa aplicação: como tem sido o seu encontro com Deus, o seu relacionamento verdadeiramente com Ele? Encontro com Deus não é simplesmente vir para a igreja. Encontro com Deus não é simplesmente cantar músicas, tocar. O encontro verdadeiramente que Deus queria que o povo tivesse
é experimentar por completo a presença dEle. Então nós temos que experimentar a presença por completo dEle. Avançando na lição, nós vamos ver aí o título 1. O pátio entre as tribos de Israel. Então perceba, olha o que está escrito. Quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado nesse ato um senso de organização divino. O pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. Era o símbolo de que Deus estaria no meio do seu povo. Justamente aquilo que acabamos de falar. Então, com a construção do tabernáculo, o tabernáculo ele não foi construído simplesmente para estar ali. Não. Nós podemos ver que o tabernáculo, ele era um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. E é até os dias atuais. Agora, olha só a organização de Deus para com o seu povo. E a revista nos sugere fazer um pequeno holograma de como seria o tabernáculo e as tribos de Israel. E tendo em vista a lição, nós fazemos assim. Perceba. O tabernáculo ali enquadrado, como podem ver, Deus vai distribuir. Porque, meu irmão, nós vemos que tinham 12 tribos de Israel. Então, o nosso Deus, ele é organizado. Ele mandou construir o tabernáculo. Mas você já imaginou se o povo ficasse largado de qualquer jeito, de qualquer maneira? Uns para um lado, outros para o outro? Não. Até na construção do tabernáculo tinha a posição de cada um dos seus filhos para estarem. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que para estar na presença de Deus é necessário nós tomarmos uma posição. É necessário que o crente, que o cristão tome uma posição na obra de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus, ela não pode ser relaxada. E nós vemos aí uns versículos muito fortes que a gente fala que quem relaxa na obra de Deus. Vemos então aqui que Deus distribui as 12 tribos. Então era 3 tribos ficaria do lado norte, 3 tribos ficariam do lado sul, 3 tribos do lado leste, 3 tribos do lado oeste. Agora, o interessante é que a distribuição das tribos não foi feita ao acaso. Moisés não fez unidunité, não. Moisés não escolheu ao acaso. Deus organizou tudo em volta do tabernáculo. Por quê? Porque tendo este modelo 3, 3, 3, 3 simbolizava as 12 tribos de Israel. E uma coisa interessante é que todas as tribos, nós sabemos ali que eles não tinham casas, moravam em cabanas. Você não sabe, está sabendo hoje que o povo do deserto morava em cabanas. Então as 12 tribos deveria ter um referencial. Qual o seu referencial? O tabernáculo. Então o tabernáculo deveria estar no meio, no centro. Não no centro geograficamente falando, não no centro do deserto, não, mas no centro aonde eles estavam. Por exemplo, nós sabemos que o tabernáculo era móvel, ele andava, ele não ficava parado, ele não tinha um local físico. Então quando era necessário o povo de Deus sair daquele local e ir para outro local, os levitas, nós vamos aprender daqui a pouco, carregavam toda a estrutura, desmontavam, carregavam e levavam até onde Deus queria que eles parassem. Só que quando eles parassem, eles montassem o tabernáculo, ali era o centro, e todas as outras tribos deveriam ficar em volta do tabernáculo. Por quê? Por que Deus fez isso? Analisando a revista e estudando, nós podemos entender que Deus, ele é perfeito em todas as suas coisas, e ele não faz nada por acaso. E nós vemos que, por que Deus não colocou então o tabernáculo ao lado? Por que Deus não colocou o tabernáculo em cima, embaixo? Não, Deus queria que o tabernáculo ficasse no centro. Por quê? Porque ele queria fazer uma simbologia
de que quando o tabernáculo estivesse no centro das tribos, a presença dele estaria no meio do seu povo. Ah, você não entendeu? Deus queria dizer assim: enquanto vocês estiverem eu como centro das suas vidas, vocês não vão se preocupar com mais nada, porque vai ter provisão, vai ter escape, vai ter fartura, vai ter livramento. Então Deus, Ele quer até os nossos dias atuais. O que Ele quer? Ele quer ser o centro das nossas vidas. Deus quer ser o centro das nossas vidas. E agora eu te pergunto, porque nós estamos numa aula de EBT, o que tem sido o centro da sua vida? O que tem sido o centro da tua vida? Será que o centro da tua vida tem sido o seu trabalho? Será que o centro da tua vida tem sido a sua família, os seus filhos? O que tem sido o centro da sua vida? Nós aprendemos aqui que o nosso centro tem que ser totalmente e exclusivamente de Deus. O nosso centro tem que ser Deus. Agora, por quê? Todas as outras tribos estavam ao redor do tabernáculo, mas todas eram obrigatórias a estar viradas para o tabernáculo, de frente para o tabernáculo. O que isso significa? Significa que quando qualquer homem, qualquer mulher de qualquer tribo, ele saía da sua cabana, quando ele olhasse para o centro, quando ele olhasse para a frente, o que estava lá? Estava lá o tabernáculo, estava no centro. Quando o homem, a mulher, quando o soldado, ele saía da sua cabana depois de uma noite, depois de um dia de guerra, quem sabe depois de um dia de descanso, quando ele pisava os pés para fora, quando ele olhava, estava lá o tabernáculo. Ah, meu irmão, sabe o que isso significa? Deus estava dizendo para eles: enquanto vocês estiverem comigo no centro, enquanto eu for o centro de todas as coisas das vossas vidas, não irá faltar nada, não irá faltar nada. Ah, o povo estava no deserto, totalmente dependente de Deus. Aí você pode me dizer: mas isso é muito fácil, estar totalmente dependente de alguém. Mas é necessário eles terem fé, é necessário nós termos fé que vai acontecer. Então, quando eles saíam das suas cabanas, quando eles olhavam, eles contemplavam o tabernáculo, e quem sabe nos seus corações eles diziam: Deus está presente no nosso meio, Deus não esqueceu de nós. Quando quem sabe eles saíam para o tabernáculo, eles olhavam e falavam assim: Deus ainda diz que a promessa dele que ele falou lá no Egito ainda está de pé, mesmo no deserto, a promessa ainda está de pé. Vamos avançar. Então nós vemos aí que o tabernáculo ele é dividido por 3 partes principais. Aquela parte branca, que é a cerca, ela se chama pátio ou átrio. Você nunca cantou "Eu quero estar no átrio da tua presença", mas você nunca entendeu por que você cantava isso, né? Você vai entender agora. Porque às vezes a gente canta tanta coisa, meu irmão, a gente não entende. E é coisa ruim a gente cantar uma coisa que a gente não sabe. Eu mesmo não canto música em inglês, eu não sei o significado, vou cantar. Então nós devemos louvar, fazer aquilo que nós conhecemos, porque Deus ele também quer algo de excelente saindo dos nossos lábios. Vemos aí também o tabernáculo, ele é dividido em duas partes, que era o lugar santo ou santuário e também o lugar santíssimo. Então nós vemos aí 3 eram as divisões que tinha no tabernáculo. Vamos avançar. As montagens provisórias do tabernáculo. Acompanhe comigo aí. A construção do pátio teve como primeira montagem da estrutura do tabernáculo. É importante enfatizar também nessa lição que, claro, eu não vou colocar tudo que está na revista aqui, porque seria impossível.
totalmente impossível nós estudarmos aqui o que tem na revista, que é uma revista completa, então é necessário que nós estudemos também em casa, para nós entendermos cada ponto, cada fragmento de cada ponto subtópico, para nós absorvermos melhor a palavra de Deus. Vemos aí então a montagem provisória do tabernáculo. Por que montagem provisória? Porque justamente isso, porque quem montava e desmontava era os, vamos lá? Vamos ver se vocês sabem, era os, ninguém sabe, meu Deus do céu, o pastor Abraão vai pegar todo mundo. Era os levitas. Tem levita aí? Cadê os levitas? Quantas vezes vocês já desmontaram o tabernáculo? Nós sabemos que agora nós estamos no tempo da graça, não tem mais tabernáculo, não é necessário montar e desmontar, a não ser quem mais sofre do grupo de louvor é a bateria, né, que tem que desmontar tanta coisa. Está ali o baterista. Mas não é necessário mais carregar para lá e para cá. Mas antes, no deserto, era necessário. Não tinha um local físico, ou aliás, um local fixo, né? Porque o português é traiçoeiro, não tinha um local fixo. Então eles estavam acampados em um determinado local. Quando era para sair, eles tiravam as tábuas, as madeiras, as cortinas, os secados, as bases, desmontava tudo. E agora é para carregar e até onde Deus mandar e falar parar. Então nós vemos aí que no Antigo Testamento não tinha um local físico fixo, né? Mas Deus já estava mostrando para o seu povo que depois iria ter um local fixo. E nós podemos ver depois, mais para frente, que lá o templo de Salomão, quando Deus também pede para fazer as medidas específicas, né? O templo de Salomão, nós vemos que ali foi um local fixo, aonde a glória de Deus desceu. Só abrindo aqui um parênteses, não está na lição, mas abrindo parênteses, nós vamos encontrar algumas coisas que foi inspiradas por Deus 100%. Uma das coisas foi o tabernáculo, outra foi a arca de Noé, e outra foi o templo de Salomão. Foram medidas específicas, madeira, tudo que está lá foi Deus que desenhou, organizou, para que o homem arquitetasse e com a ajuda de mão de obra conseguisse fazer o efeito. Fecha aspas. Então nós vemos aí que mais para frente o local fixo foi no templo de Salomão, mas no deserto não tinha esse local fixo. Ponto 2, a posição do pátio do tabernáculo. O pátio do tabernáculo estava em torno e no centro das tribos. Aqui está a expressa vontade de Deus em ser o centro de seu povo. Está no centro de nosso coração. O pátio referenciava a centralidade de Deus para com seu povo. O lugar que o tabernáculo parasse, ele ficaria no centro, em sentido que todas as tribos ficavam à sua volta, e a sua porta voltada para o lado leste, aonde o sol nasce. Então nós já vemos aqui na lição que o tabernáculo ficava no centro e as tribos ficavam em volta. Mas é necessário também aqui enfatizar algumas coisas que não foram faladas, que eu também me lembrei agora, que a tribo de Levi, ela não ficava distribuída nas 12 tribos. Eles eram divididos em redor do tabernáculo, ali mais próximo. E em substituição da tribo de Levi, a tribo de José ali se divide em duas, Efraim e Benjamim, para completar as 12 tribos. Agora, os levitas ficavam em volta do tabernáculo, os meraritas ficavam no norte, os coatitas ficavam no sul, a oeste ficavam os gersonitas, que depois nós vamos aprender o que cada um carregava. E na banda oeste ficava Moisés, Arão e os sacerdotes. Então nós vemos aí que a porta do tabernáculo, quando você entrava no tabernáculo, não era para qualquer lado. Não era para qualquer lado. Qual era o lado
Moisés construiu junto com os construtores do tabernáculo. Qual era o lado? Era o lado que nasce o sol, ou seja, o lado leste. É isso? Cadê os professores de geografia aí? Lado leste é o lado que nasce o sol. Então a porta ficava voltada para este lado, o lado leste, o lado oriental, por assim dizer. O lado do oriente tem o oriente e tem o ocidente. Então ficava do lado oriental essa porta. Por quê? Porque justamente por causa disso, porque Deus queria que ao nascer do sol, ali quando o sol está nascendo, os primeiros raios ali, quando ia nascendo, quando o sol está apontando lá na linha, na curvatura da terra, começava ali a pegar o quê? A porta do tabernáculo, iluminando todo o tabernáculo. Deus não fez o quê? O tabernáculo de costa. Por quê? Porque a luz tem que ser de frente. A luz não pode ser atrás, não pode ser do lado, não pode ser do outro, tem que ser o quê? Para frente. É assim que Jesus diz na sua palavra: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, iluminando para frente. O sol, quando nasce, ele ilumina no lado oriente. E também nos remete à esperança. Quando Deus coloca a porta ao lado oriental, Ele estava dizendo que existe ainda uma esperança. Porque, meu irmão, pensa comigo, quantas foram as pessoas que dormiram e nunca mais viram o sol nascer? Quantas foram as pessoas que não puderam mais contemplar, devido a várias situações, o sol nascer? E todas as vezes que o sol nasce, isso traz até para as nossas vidas o quê? Um novo amanhecer. Algo que nós não fizemos ontem, mas ainda há tempo, ainda há esperança, porque o sol está nascendo. Os raios estão pegando ali na porta do tabernáculo. Está dizendo: ainda há esperança. Não é porque estamos vivendo na escuridão, porque a noite significa escuridão, trevas é a ausência da luz do sol. Mas quando o sol nasce, o sol traz o que? Junto, traz a vida, traz a alegria e traz a esperança. Essa esperança é que Deus quer trazer, não só para o povo no deserto, não, mas Ele quer trazer essa esperança para mim, para você que está assistindo, para nós, para que nós todas as vezes lembrarmos que quando o sol nasce, existe ainda uma esperança, uma promessa debaixo de Deus sobre nós. É por isso que o tabernáculo ficava nesta posição, virada para leste, para o oriente. Vamos avançar. Agora nós vamos entender aqui algo maravilhoso. Ponto 3, subtópico 3. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Nós vamos ver que existia uma posição, já foi falado aí a posição, mas agora nós vamos falar mais enfaticamente aqui. Acompanhe comigo aí. De frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, os exércitos de Judá, Isacar e Zebulum estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário, juntos. Esses exércitos somavam 186.400 homens. Você acha que é pouco? Olha aí. Aos fundos do oeste, para o ocidente, na retaguarda do pátio do tabernáculo, estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, que juntas somavam 108.100 homens. Está achando que é pouco? Olha aí, tem mais. Ao norte, na lateral do tabernáculo, encontravam-se as hostes de Naphtali, Dan e Asser. Juntas somavam 157.000 homens. E é claro, para nós entendermos, nada que uma ilustração para que nós possamos imaginar como era distribuído ali os exércitos. Então nós vemos ali, olha que interessante,
todos estavam acampados ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era o centro. Assim como Deus tem que ser o centro da nossa vida, o tabernáculo era o centro do povo de Israel. Só que ao redor as tribos estavam acampadas. Então vemos ali, 3 tribos do lado sul, 3 tribos do lado norte, 3 tribos do lado leste e 3 do lado oeste. Para que Deus colocou essa organização, meu irmão? Visto que o povo saiu do Egito com grande poder e glória. Naquele tempo não tinha WhatsApp para espalhar notícia, mas a notícia foi espalhada. Naquele tempo, meu irmão, as fake news era mais complexa. Então os povos, o que eles queriam? Eles queriam realmente comprovar, os soldados inimigos queriam comprovar se realmente esse povo era um povo de Deus, o Deus verdadeiro. Então, estrategicamente, Deus ordena que o seu povo ficasse dessa maneira. Por quê? Porque assim a presença dele não seria invadida, o átrio, o lugar santo não seria invadido. E nós sabemos que no tabernáculo, no Santo dos Santos, é ali onde se manifestava a glória de Deus. E os levitas? Cadê os levitas? Os levitas ficavam mais próximos do tabernáculo. Olha aí, nós vemos aí na revista passada que levitas, porque vem da tribo de Levi, e Levi teve 3 filhos, Gerson, Merari. E qual é o outro? Coate. E distribuído aí em 3, cada filho representava ali o seu significado no tabernáculo. Ou seja, os levitas não era para estar parado. No tempo aqui de Moisés, levita não ficava parado, levita não ficava em casa dormindo, levita não ficava descansando, não tinha descanso para ele, porque Deus já tinha falado: olha, todas as outras tribos terão herança, mas a tribo de Levi não vai ter herança, porque eu sou a herança. Deus estava dizendo: então vocês vão ter que trabalhar para mim. Em outras palavras, meu irmão, trabalha para Deus, que Deus ele vai trabalhar para você. Trabalha para Deus e não se preocupe, porque quem trabalha para Deus está trabalhando descansado. Quem trabalha para Deus fica totalmente descansado, porque ele não sabe, talvez ele não esteja contemplando, ele não esteja vendo, mas Deus está cuidando, Deus está livrando, Deus está guardando, Deus está dando a provisão, Deus está dando o suprimento, Deus está dando tantas coisas, mas só para aqueles que trabalham para Deus. Sabemos que trabalhar para Deus não é fácil. Não vou dizer aqui que é fácil, não é fácil. Exige a abdicação de muitas coisas. De quê? De praia, de cinema, de lazer. Enquanto muitos agora estão aí no lazer, na praia, nós estamos aqui aprendendo. Estamos trabalhando para Deus. Mas não fique preocupado, Deus está trabalhando ao seu favor. A Bíblia diz em Isaías: eis que o quê? Ainda não se viu, nem com os olhos, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus que trabalha no favor daqueles que nele esperam. Eu não sei em quem você está esperando. Está esperando no seu pai, no seu marido? Está esperando no seu pastor? Você vai decepcionar, meu irmão. Desculpa te dizer isso, mas você vai decepcionar. Você está esperando quem? Na igreja? Você vai decepcionar. Agora, se você estiver esperando em Deus, você pode levantar as suas mãos e glorificar, porque Ele está trabalhando ao seu favor. Mesmo que você não veja, Ele está trabalhando. Ainda quando você está dormindo, Ele está cuidando de você. Quando você se levanta para trabalhar, Ele está cuidando de você. No trabalho, Ele está te guardando do acidente, Ele está te livrando de todas as defamações. Trabalhe para Deus, que Ele vai trabalhar para vocês. Os levitas ficavam mais próximos do tabernáculo. Olha aí. Primeiro, os gersonitas estavam na banda ocidental. Eles eram os vigias do tabernáculo. Eles cuidavam da sua parte externa. Então, além das 12 tribos estarem ali cuidando, os levitas também estavam ali cuidando. Nós sabemos aí que os levitas eles não iam para a guerra, né? Não tinha essa função, mas eles ali estavam vigiando, ali em turnos contínuos, não parava, de dia
de noite, de madrugada, de dia, de noite, de madrugada, de dia, de noite, de madrugada. Meu irmão, de dia, de noite, de madrugada tem um Deus cuidando de você. Olha aí, os meraritas estavam na banda do norte, eram os responsáveis pela conservação e transporte das tábuas, colunas, cordas, estacas e das bases. 3, os coatitas estavam na banda do sul, eram responsáveis pelas mobílias e os utensílios sagrados. E na banda do leste, que aí não foi enfatizado, mas vale aqui ressaltar, estava Moisés, Arão, o sumo sacerdote, e os sacerdotes, que eram responsáveis para fazer o sacrifício do povo, levar a oferta pacífica, oferta de gratidão, e exclusivamente o sumo sacerdote levava as ofertas de pecado para Deus de todo o povo. Então era assim que se dividia as tribos de Israel. Vamos avançar. A construção da cerca do pátio. Meus irmãos, vale também ressaltar que nós estamos apenas no pátio, como diz a lição. Nós estamos apenas no pátio. Apenas no pátio. Então nós vemos aí que realmente é uma lição difícil de se compreender, porque Deus ele colocou tantas coisas, tantos segredos escondidos, que quando é descoberto pelos nossos olhos, nós nos maravilhamos com as grandezas de Deus. Então nós vamos ver a construção da cerca do pátio. Também não foi à toa, foi tudo organizado. Olha aí, ponto 1. Primeiro, o cortinado de linho branco da cerca do pátio. Uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22,5 centímetros de largura, 22 metros,5 centímetros de largura, separava o tabernáculo das tribos ao redor. As 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco, torcido e aproximadamente 2,25 metros de altura, sustentavam a cerca do pátio. Assim não se podia ver o que se passava no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. Ou seja, Deus ele deu as medidas aí específicas em volta ali do tabernáculo. Nós podemos dizer ali então um pátio. Tem a cerca, vemos aí que são 60 colunas de bronze, fora as bases, fora as estacas. Entre essas madeiras, essas bases, o que era para colocar? Um linho fino, um cortinado de linho fino. Agora, vocês lembram lá em Êxodo capítulo 25, quando Deus pede para o povo trazer as ofertas voluntariamente? No meio do povo que trouxe, tinha pessoas que eram da realeza, tinha pessoas que trabalhavam lá na realeza. Então, claro que eles trouxeram essas coisas para o deserto, assim como trouxeram tantas outras coisas que não foram úteis. Vemos aí também o episódio, vou abrir uma aspas aqui, o episódio do bezerro de ouro, que quando Moisés sobe, fica lá com Deus 40 dias, 40 noites. O povo quer um novo líder, quer adorar alguém. Então o que eles fazem? Eles próprios se reúnem e constroem um bezerro de ouro. Agora, esse ouro é da onde? Porque escravo não tem ouro, a não ser o ouro que Deus mandou trazer. Porém, esse ouro que foi feito do bezerro de ouro era todas as bijuterias dos egípcios: brinco, piercing, colar. Não é moda da igreja, está dentro da Bíblia. Com estas coisas, com esses artifícios, bijuterias, digamos assim, que foi construído o bezerro de ouro. E nós vemos aí que não foi bom, porque depois, quando Moisés desce, Moisés quebra as tábuas que Deus acabou de escrever com suas próprias mãos. Depois pede para passar a espada nos idólatras. Fecha as aspas. Então agora nós vemos aqui que o linho fino era um linho da realeza. Somente os reis daquela época que tinha esse linho fino.
Era uma coisa caríssima, uma coisa fina, como a própria Bíblia fala e a própria lição nos diz, linho fino. Ou seja, é uma coisa fina, uma coisa extraordinária. Aonde Deus mandou colocar? Em volta da cerca que Ele mandou fazer, das 60 bases. Então o linho ali, fino, o cortinado era entremeado ali. O interessante é que esse linho não era, a base não era pequena, era 2,25 metros de altura. A não ser que você fosse bem grande ou gigante, para você conseguir enxergar o que estava acontecendo lá dentro do tabernáculo. Por quê? O que Deus queria dizer com isso? Deus fecha o tabernáculo inteiro, com linho fino, sem deixar nenhuma brecha, sem deixar nenhuma fenda. E os avisos foram dados. Não poderia, por exemplo, alguém fala assim: olha, faz um pezinho aí para mim. Alguém, todos sabem aqui que é pezinho? O brasileiro vai saber, em português não sei se é pezinho. Você faz pezinho assim, para subir no muro. Faz um pezinho para mim pular para o outro lado. Não poderia fazer isso. Por quê? Porque se pulasse lá do outro lado, já era fulminado automaticamente. Então o povo sabia. O único lugar que tinha acesso ao átrio, qual que era? Meu Deus do céu. Era a porta. A porta. Ou seja, o linho fino está todo em volta. Meus irmãos, eu vou ter que mostrar aqui a imagem, que é para vocês começarem a imaginar. Assim está melhor, né? Melhorou, né? O linho fino estava toda a volta do tabernáculo, 2,25 metros de altura, 22,5 metros de largura. Agora, quem estava lá na ponta, se quisesse entrar no tabernáculo, para entrar dentro do átrio, dentro do pátio, tinha que entrar pela porta. Quem estava na banda sul, na banda norte, na banda oeste, não tinha atalhos, tinha que entrar pela porta, tinha que dar a volta e entrar pela porta. Agora, por que Deus então não fez 2 portas, ou então 4 portas? Não é isso sua pergunta? Que também foi a minha. Por que Deus não fez 4 portas? Porque se Deus fizesse 4 portas, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, seriam desvalorizados, seriam anulados. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós comprovamos que só há um caminho, uma única porta que dá acesso à presença de Deus. Meu irmão, eu sei que você está ainda digerindo, entendendo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Só existia uma porta, porque Deus já estava mostrando que não existe outro caminho. Não existe por trás, não existe por lado, não existe para o outro lado. Tem que entrar pela porta. Mas eu não quero. Tem que passar pela porta. Mas eu não consigo. Se quiser ter em comunhão, intimidade com Deus, tem que passar pela porta. Por isso Deus, Ele manda construir ali o linho fino em volta, ali sem brecha, sem fenda, para ninguém se intrometer de baixo ou no meio. Meu irmão, é válido até os dias de hoje. Para nós alcançarmos a presença de Deus, nós temos que passar pela porta. E agora eu creio que todos sabem quem é a porta. Meu Deus do céu, está vendo como a aula fica maravilhosa? Quem é a porta? Quem é a porta? Jesus, Ele é a porta, Ele é a única porta. Jesus, meu irmão, muitas pessoas dizem aí que Jesus é a única saída. Não, Jesus, Ele é a única porta que leva a Deus. Jesus não é saída, Ele é a única porta que nos leva a Deus. Agora olha, acompanhe comigo. A cerca que contornava o tabernáculo, ela limitava o santo do profano. Este local estava reservado exclusivamente. O que acontecia fora do tabernáculo não poderia acontecer dentro dele. Claro que também Deus fez
o cercado para também separar. Uma coisa que é importante também ressaltar, não está na revista, mas está na Bíblia. Aliás, eu acho até que está na revista. Que dentro do arraial, Deus proibia, presta atenção, Deus proibia que tivessem pessoas impuras, pessoas que tivessem tocado em mortos, pessoas que padeciam de fluxo de sangue. Era para estar tudo fora do arraial. Por quê? Porque Deus queria que o seu povo ficasse puro. Deus queria um povo puro. Então aqueles que estavam contaminados, Ele falou assim, então coloca para fora. Além desta pureza, dentro do tabernáculo ainda tinha que ser mais puro ainda, porque ali separava o santo do profano. O que acontecia dentro, ali no átrio, no tabernáculo, não poderia acontecer. Aliás, o que acontecia do lado de fora não poderia acontecer do lado de dentro. Nós vemos aí que o povo era puro, porém o pecado não foi tirado do povo. Explica melhor, vou explicar. Por quê? Tanto é que o pecado não foi tirado do povo. O pecado não foi tirado do povo. Tanto é que o povo levava uma vez ao ano as suas ofertas, ou diariamente, ou semanalmente as suas ofertas. Oferta de gratidão, oferta de paz, oferta de expiação de pecado. Então o povo era pecador. Deus não queria que essa mistura estivesse também dentro do tabernáculo. O que era no tabernáculo era sagrado, era santo. E permita-me dizer, assim também é nos nossos dias atuais. Nós podemos ver nos nossos dias atuais que não tem mais tabernáculo, mas existe um local fixo, que é a igreja, que é o templo de Deus. E aí você me fala, mas aqui no templo, na igreja tem várias portas. Realmente tem várias portas, mas de acordo com a legislação portuguesa, eu andei pesquisando, e realmente tem que ter mais de uma porta também, porque devido à pandemia e devido também a outras coisas, incêndio e etc., tem que ter mais de uma porta de entrada, uma porta de saída, uma porta de emergência. Só que o que é interessante é que não está em causa aqui a porta da igreja. O que está em causa aqui é o santo do profano. Dentro do tabernáculo era sagrado. Dentro do tabernáculo eram as ofertas. Era Moisés, aliás, os sacerdotes apresentavam as ofertas a Deus. E o sumo sacerdote apresentava as ofertas de expiação de pecado. Fora, com certeza, eles falavam mal de Moisés, falavam mal de Deus, como nós vemos na Bíblia aí. Então Deus não queria essa mistura. E a lição está nos dizendo que esta mistura também não pode ter dentro da igreja. Se é que você não entendeu, nós não podemos misturar o santo com o profano, mas tem se perdido ao longo do nosso século, ao longo do nosso tempo, tantas coisas, tantos ensinos, tantas doutrinas, que eles querem trazer de fora para dentro, de fora para dentro, mas Deus falou assim, não é trazer de fora para dentro, mas é trazer de dentro para fora, é levar o que já está feito para fora, é levar a palavra para fora, é levar a palavra de salvação para fora. É isso que Deus queria com este cercado. Vamos avançar. Ponto 2. Colunas, cortinas e varais do pátio. As colunas, as cortinas e os varais são elementos que podem simbolizar a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzidas pela obra expiatória de Cristo. Então nós vemos aí que as cortinas, os varais do pátio, como todo o conjunto do tabernáculo, eles tipologicamente representava quem? Vamos ver se você sabe. Representava? Está com vergonha de falar? Está com medo? Representava Cristo. O tabernáculo em si, ele é a representação de Cristo. Se você parou para reparar, ali no centro do tabernáculo ficava, quer ver? Acompanhe comigo aqui. Ficava 3 tribos no norte,
3 tribos no sul, 3 tribos no oeste e 3 no leste. Agora, se você fizer assim, vai dar o quê? Vai dar uma cruz. A cruz de Cristo era representada no projeto do tabernáculo. Por quê? Porque Deus mais lá na frente já tinha a sua obra redentora. Qual é a obra redentora? É Jesus morrer por mim e por você na cruz. Esta é a tipificação. Vamos avançar. Ponto 3. A cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Ali os sacerdotes ministravam cerimoniais de sacrifícios pelo pecado do povo. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio do sacerdote, que é santo e justo. O homem carece de santidade e de justiça. No entanto, em Cristo, o pecador é justificado e santificado para a salvação. Esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Então nós vemos aí que para ter acesso ao pátio, né? Estamos falando ali só do pátio, meu irmão. Olha só o tanto de coisa que tem aí. Para ter acesso ao pátio, todos poderiam entrar. Não era só os israelitas. E eu te provo na Bíblia. Meu irmão, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Todos poderiam entrar, porque a Bíblia fala que quando o povo saiu do Egito, veio quem com eles? Os egípcios. E os egípcios também começaram a aprender a cultuar a Deus, a desapegar dos falsos deuses e começar a acreditar num Deus que é verdadeiro, num Deus que é único, num Deus que fazia proezas, milagres e maravilhas. Agora, o povo estava limitado dentro do pátio. O povo não poderia ficar andando, correndo dentro do pátio. Não poderia. Ali até o altar de bronze é que o povo poderia ir para oferecer as suas ofertas. A partir do altar de bronze, ali já era com sacerdotes e com o sumo sacerdote. Então nós vemos aí que nem todos tinham acesso. O pecador não tinha acesso. Eu e você, se estivéssemos naquela época, nós não teríamos acesso a entrar, por exemplo, no lugar santo. Não poderíamos. Por quê? Porque éramos pecadores. Estaríamos constantemente oferecendo animais para que Deus assim perdoasse os nossos pecados. Não tínhamos esse direito. Mas agora, através da redenção, através da obra expiatória de Cristo, Jesus, Ele nos deu este acesso. Deus então coloca o seu Filho unigênito no mundo para quê? Para colocar este projeto em prática. Antes não poderíamos ter livre acesso, mas agora eu e você temos livre acesso ao pátio, ao tabernáculo, ao santo dos santos. Meu irmão, eu não sei se você está acostumado com isso, mas a qualquer hora e momento você pode buscar a Deus. Antes éramos só pecadores que teríamos que apresentar animais para o nosso pecado, mas agora não. Agora nós somos justificados pela presença de Jesus. Agora nós somos justificados pela obra redentora de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então agora nós temos livre acesso. Antes não tínhamos. E essa foi a lição de hoje. Entrando no tabernáculo pátio. Quero encerrar aqui essa lição, mas já passando aí para a próxima lição. Próxima lição é a continuação, ou seja, é o mesmo tema, porém é uma continuação do último tópico. Se essa lição, meu irmão, já foi boa, se essa lição já foi maravilhosa para as nossas vidas, de grande aprendizado, você imagina então no último tópico, que vai ser esclarecedor e conclusivo para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Assim eu quero agradecer essa oportunidade de poder ministrar essa lição. Que Deus assim possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família,
e que a palavra de Deus possa entrar dentro do seu coração, dentro de você, e que você possa a partir de hoje saber que você tem livre acesso. Você não está limitado, meu irmão, você tem livre acesso para entrar na presença de Deus, amém? Quero passar a direção para o nosso pastor local, pastor João Paulo, ele que estará dando continuidade neste trabalho nessa noite.